Boa tarde a todos. Welcome to all. As primeiras palavras são para uma pequena introdução técnica em inglês. Thank you all for coming. This event is being translated into English. The English version, the English audio, is possible to hear by selecting the option Interpretation below in your screen to your right. I believe it's either here or here. Antes de mais, deixem-me agradecer o convite ao Governo de Angola, na pessoa do Sr. Ministro dos Transportes, pela oportunidade de moderar este painel. Agradecer a presença de todas as figuras de Estado presentes neste webinar, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, a presença também de outras figuras da administração pública e de todos os parceiros ou possíveis parceiros e entidades económicas que dispuseram do seu tempo para estar aqui presente. Desde 1909 que os caminhos de ferro eram vistos como uma grande impulsionadora da economia regional da época. O caminho de ferro de Ambaca, que posteriormente se tornou a ferrovia Luanda-Malange, ligava Luanda a Malange e permitiu desenvolver as comunicações e as comunidades locais. Ao se estender a linha de Malange, esta passaria por Benguela e deu acesso a pontos estratégicos, tanto ao nível de posicionamento geográfico, como ao nível de riquezas naturais alcançáveis deste modo, porque se alcançava deste modo Katanga, na agora República Democrática do Congo. Era o advento do caminho de ferro Benguela, e esta resultaria num benefício muito maior para a região. Este caminho de ferro, que passava pelo porto de Lubito e prosseguia até à parte mais ao leste da fronteira entre Angola e Moçambique, alcançaria a cidade da Beira. Era este o plano e era este o previsto. A intenção era cobrir toda a zona do Planalto Central de Angola, e com isso não só escoar para outros territórios os produtos angolanos, incentivando a economia, mas também fazer chegar de maneira segura e rápida os minerais da República Democrática do Congo e da Zâmbia. Este investimento, esta via de comunicações, sempre teve um duplo impacto, nacional e internacional. E as comunicações, enquanto relações humanas e relações comerciais, são fundamentais. Por um lado, para melhorar a economia local e permitir uma melhor ligação entre os diversos pontos do país, permitindo a especialização e construindo pontos de colaboração. Ao escoar o que de melhor se faz, também se permite receber o que de melhor há. O corredor do Lubito vai permitir esta criação de ligações, melhores acessos a produtos, a redução do custo da matéria-prima e vai criar ligações entre regiões e países. Este eixo potencia a economia, potencia as relações intrarregionais e internacionais, a identificação local e, a última análise, a capacidade e a paz das regiões da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. É um investimento com impacto colossal e é fundamental que quem prossegue este investimento reúna as garantias necessárias para estes objetivos a que se propõe. Existe um quadro legal que vai dar contexto a esta oportunidade gigante de investimento. Este webinar, que hoje estamos, tem como objetivo esclarecer o contexto e a oportunidade que temos diante dos nossos olhos e que poderá alterar a geografia de um continente. O meu nome é João Gabriel e serei o moderador desta sessão, posição que muito me honra. E também muito me honra introduzir o excelentíssimo Sr. Dr. Ricardo Viegas da Abreu, o Ministro dos Transportes, que nos alcançará agora com umas breves palavras. Excelências, Senhores Ministros, Excelência, Senhores Secretários de Estado, excelentíssimos representantes do Corpo Diplomático, excelentíssimo Presidente da IPEX, caros membros dos Conselhos de Administração e Institutos e empresas tuteladas, caros convidados e potenciais investidores, a todos que nos acompanham virtualmente, todo o protocolo observado, muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui hoje neste webinar de divulgação do concurso para a concessão do corredor do Lubito e interação com todos os interessados nestas importantes infraestruturas para o nosso país, para os países da região austral e para todo o continente. 122 anos depois do início da concretização do sonho e da vontade de um homem e de uma coroa, estamos aqui para devolver a esperança e procurar materializar um novo sonho e uma nova esperança. Já não é o sonho de Sir Robert Williams, mas é o nosso, de angolanos,
legítimos donos deste país, independente há 46 anos e quase 20 anos depois de termos enterrado o machado de guerra, que foi, nestas duas últimas décadas, sem sombra de dúvidas, o maior impedimento para o contínuo florescer das infraestruturas e serviços de transportes do caminho de ferro de Bengala. O caminho de ferro de Bengala, ou aquilo que designamos por corredor do Lobito, é a única estrada de ferro que atravessa o nosso país, tornando o interior mais próximo do majestoso Atlântico que banha a província de Bengala e, particularmente, o município do Lobito. A concessão desta infraestrutura dominante e pujante nesta parte de Angola, cujo lançamento efetuamos a 8 de setembro do corrente ano, procurou viabilizar uma circulação económica, financeira e ecologicamente mais sustentável para a exportação de minério e outros produtos da região nacional e internacional que fluem pelo Porto de Lobito, bem como assegurar a entrada mais eficiente e segura de toda a logística para o setor mineiro, para as populações e empreendimentos dos países vizinhos, a República Democrática do Congo e a República da Zâmbia. Foram investidos recursos significativos pelo nosso país na reabilitação e modernização das infraestruturas e meios circulantes do corredor do Lobito, para tornar disponível aos nossos agentes económicos e à população e para os nossos irmãos do Congo Democrático e da Zâmbia, permitindo uma cada vez maior integração regional e intercontinental das nossas economias. Estamos certos que o fator decisivo para o aumento da competitividade global dos produtos de exportação da região e para a redução do custo de vida das populações dos nossos países é uma operação eficiente e segura que o corredor do Lobito pode trazer. Minhas senhoras e meus senhores, este concurso está baseado nas melhores práticas e requisitos internacionais e no mais estrito respeito pela legislação e regulamentação em vigor, por forma a garantir, pela sua relevância mundial, o binómio de atratividade e segurança jurídica para os entes participantes privados, promovendo em simultâneo a legítima defesa do interesse público nacional e a devida compensação económica direta e indireta para o Estado angolano e para a economia nacional. Pretendemos que aquele ou aqueles que juntos pretendam assumir a gestão e exploração desta importante e estratégica infraestrutura ofereçam garantias de continuidade de negócio, segurança para alavancar a economia subjacente e ajusante do corredor do Lobito ao longo das 3 províncias nacionais que atravessa, a atração de atores de excelência nas atividades conexas ao processo de transportes e circulação de mercadorias e o reforço e modernização destas infraestruturas. Com esta concessão, queremos fazer jus ao planificado no Plano Diretor Nacional do Setor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias, que também prevê, entre outras, a ligação à República da Zâmbia. Esta linha férrea, como vão constatar nas apresentações que seguem, tem um potencial grandioso que ultrapassa os limites do nosso território e constitui-se num marco regional que gera mais expectativas no continente face ao elevado número de consumidores na região por onde vai circular, no interior de Angola e na RDC e futuramente na Zâmbia. Este é o momento de provarmos a nós e aos nossos irmãos que o investimento feito na reabilitação e modernização do CFD não foi em vão e vai, brevemente, dar os seus merecidos frutos. Uma linha férrea em Angola, mas ao serviço de uma região, que ao iniciar no Porto do Lobito, poderá chegar a Dar es Salaam, na Tanzânia, bem como depois da prévia conexão com a Zâmbia, atingir Moçambique. O quadro de reformas estruturais levadas a cabo pelo Executivo angolano, procurando estabelecer no país um quadro mais favorável aos investidores nacionais e internacionais, com mais transparência, mais rigor e simplificação de processos, bem como um quadro macroeconómico mais resiliente a fatores externos, em particular do nosso principal produto de exportação, permitem-nos augurar o sucesso para bem do país, da região e do continente desta iniciativa. Não estamos a querer refazer a história, que se revestia de outras motivações. Estamos, sim, à procura de criar uma nova história em que o principal propósito é o progresso,
e o desenvolvimento sustentável do nosso país e dos países irmãos, assim como das nossas populações. Agradeço a presença de todos neste webinar, desejando boa sorte aos palestrantes e também o sucesso desta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas palavras de encorajamento e pelo contexto que tão bem soube expressar. Teremos agora a oportunidade de ouvir o Dr. Luís Epalanga, Diretor Nacional para Estudos e Planeamento do Ministério da Economia e Planeamento, que nos vai apresentar o contexto do quadro macroeconómico de Angola. Passo então a palavra ao Dr. Luís Epalanga. Excelências, senhores ministros, excelências, senhores secretários de Estado, representantes do corpo diplomático acreditado em Angola, estimados convidados, ligados por várias redes sociais, coube ao Ministério da Economia e Planeamento a honra de, neste webinar, apresentar o contexto macroeconômico de Angola. Entretanto, não poderíamos falar do mesmo sem antes passar em revista o contexto macroeconômico internacional, considerando os efeitos e os choques, bem como os riscos que dele podem emergir, assim como as oportunidades que podem se oferecer ao nosso país. E referir-se ao contexto macroeconômico internacional, com incisão para os últimos 4 anos, podemos, resumidamente, através deste painel de gráficos, afirmar que a dinâmica de crescimento mundial, a dinâmica de crescimento da economia mundial nos últimos 4 anos foi menor do que a verificada no período 2013-2017. Assistiu-se também uma tendência de redução do comércio internacional, com principal realce para o ano 2020, período em que o mundo foi afetado pelos efeitos negativos da pandemia da Covid. Assistiu-se também assistiu-se um aumento da inflação mundial, sobretudo a partir do ano 2020, por conta do aumento dos preços das commodities alimentares. E destacamos aqui, fundamentalmente, a inflação nos países desenvolvidos. Hoje, constatou-se que, por exemplo, nos Estados Unidos, a inflação está à volta de 5%, quando em janeiro estava à volta de 1%. E tendo apresentado resumidamente o contexto macroeconômico internacional, concluímos que foi de menor dinâmica da atividade econômica internacional, mas que nos últimos 6 meses apresentou uma recuperação favorável para o contexto nacional. A nível do contexto nacional, o que é que estamos vindo a assistir? Fundamentalmente nos últimos 3 anos diríamos, desde 2016, que Angola vive um ciclo recessivo da atividade econômica nacional, por conta fundamentalmente do desempenho negativo do setor petrolífero, considerando o peso que tem na estrutura da atividade econômica, que em média fica à volta de 29%, e nos últimos anos, em média, a contração do setor petrolífero foi de 8%, com pico no ano de 2018, cuja queda foi de cerca de 10%. Aqui vale ressaltar que o desempenho do setor petrolífero tem sido determinado fundamentalmente por 3 fatores, nomeadamente a ausência de investimento nos últimos tempos, houve uma redução significativa, perto de mais de 50%, e depois a maturação dos principais campos de exploração de produção, e por fim, não menos importante, também tem sido afetado os níveis de produção por problemas técnicos recorrentes que vão influenciando os níveis de produção de petróleo a nível da indústria. Entretanto, o setor não petrolífero tem se mostrado resiliente aos vários choques externos, com exceção do ano passado, desde 2016, não obstante o desempenho negativo do setor global, do PIB global, o setor não petrolífero tem tido uma dinâmica de crescimento ainda que menos expressiva quando comparado com o período de 2013 e 2017, cujas taxas estão à volta de 8% em média.
E aqui vale destacar que em 2020, por exemplo, o setor da agricultura mostrou-se resiliente aos choques, aos efeitos negativos do setor, aos efeitos negativos da pandemia da Covid, tendo exibido uma taxa de crescimento de cerca de 4%. Em relação aos níveis gerais de preço, a inflação, desde 2016, depois de 2016, temos atingido o pico de 42% da inflação. A mesma tem mostrado uma tendência de redução, com exceção do ano 2020, por conta da disrupção nos níveis na cadeia de distribuição mundial e pelas imposições que decorreram dos efeitos negativos da pandemia da Covid. Contudo, desde o início do ano, desde janeiro, portanto, desse ano, a inflação tem mostrado uma tendência de aumento, e aqui queremos destacar um conjunto de fatores, com o principal realce para o aumento do nível de preço das commodities alimentares e pela insuficiência da produção nacional, que ainda não é capaz de poder colmatar os níveis de procura face ao rendimento das famílias. A nível do setor externo, o que nós temos vindo a registrar é um desempenho positivo das exportações, lideradas fundamentalmente quer pelas exportações petrolíferas, por conta da recuperação do preço no mercado internacional, com exceção do ano 2020, mais uma vez, e também com a recuperação das exportações não petrolíferas, que também têm estado a crescer significativamente, ante a uma redução das importações, fruto de um conjunto de medidas que têm sido adotadas pelo Executivo angolano, com vista a substituir as importações e promover a produção nacional. Como resultado do bom desempenho das exportações, fundamentalmente nos últimos 4 anos, registrou-se melhoria no saldo da conta corrente. Como podemos ver no primeiro gráfico, de 2014 a 2017, o saldo da conta corrente foi deficitário. De 2018 a 2021, primeiro semestre, nós registramos melhoria no saldo da conta corrente por conta, do desempenho da conta de bens em sede ou devido ao bom desempenho das exportações petrolíferas, que em média cresceram 40%, mas também do desempenho das exportações não petrolíferas. Também a nível da balança de pagamento, constatamos ainda que a conta capital financeira continua a ser deficitária, mas tem estado a melhorar, bem como a conta de capital, que também se mantém deficitária. E aqui, este saldo é fundamentalmente determinado pelo nível de investimento que se fez, que reduziu, os níveis de investimento estrangeiro que reduziu no setor petrolífero, e fez com que o saldo da conta capital fosse negativo, se mantivesse neste terreno negativo. Constatou-se que, ou constata-se do gráfico acima, a nível das reservas internacionais líquidas, que as mesmas, portanto, de 2014 a 2021, elas reduziram significativamente ao passarem de aproximadamente 31 ou 27 mil milhões de dólares para cerca de 8 mil milhões de dólares. Mas se nós pudermos separar este gráfico em 2 períodos, que é de 2018 ao primeiro semestre de 2021, veremos que as reservas caíram menos do que caíram de 2014 a 2017. E aqui vale ressaltar as medidas que foram adotadas no âmbito, sobretudo, do mercado cambial. O mercado cambial, sobretudo em 2018, em que se adotou um regime cambial flexível para podermos absorver os choques externos, permitir uma melhor afetação dos recursos cambiais, conferir competitividade à economia e, fundamentalmente, garantir que a taxa de câmbio do Kwanza, face às demais moedas, estivesse num nível de equilíbrio e pudesse, então, permitir o despontar da produção interna.
As medidas da política do mercado cambial permitiram, então, que tivesse uma menor queda das reservas internacionais e que estivesse em linha com as metas definidas no âmbito do programa que Angola tem estado a implementar com o Fundo Monetário Internacional. A nível da política monetária e cambial, já falamos do mercado cambial, mas a nível da política do mercado cambial, também em 2018 o país adotou um novo quadro de política, um novo quadro operacional de política monetária, que permite maior previsibilidade da liquidez e maior controle da base monetária enquanto âncora nominal da própria política monetária. Assistiu-se também ao evoluir dos agregados monetários para acomodar, então, o comportamento da taxa de inflação. A nível da política fiscal, foram feitas reformas fundamentais que permitiram que Angola pudesse, por um lado, arrecadar mais receitas, fundamentalmente receitas não petrolíferas, sobretudo porque registrávamos quedas nos níveis de produção petrolíferas e depois menor preço da principal commodity de exportação, mas as reformas que também foram incitadas no setor fiscal permitiram que pudéssemos retomar a trajetória de saldos, a trajetória de superávites no saldo fiscal, quando antes vínhamos de um período de sucessivos déficits nas contas fiscais. Por outro lado, permitiram que fosse feita uma gestão eficiente da dívida pública, não obstante a mesma estar a evoluir, e também foi possível, a nível do setor fiscal, controlar os níveis de execução da despesa fiscal em níveis que permitissem ou que garantissem a sustentabilidade das contas fiscais. Portanto, a dívida pública hoje, pelo menos até 2020, estava em torno de 120% do PIB, quando em 2013 esteve em torno de 115%. Aqui vale ressaltar que, não obstante a dívida toda ter crescido, mas o que nós constatamos é que a dívida denominada em dólar terá reduzido significativamente de 30 mil milhões de dólares para cerca de 18 mil milhões de dólares. Depois também, o crescimento da dívida, no gráfico abaixo, é fundamentalmente reflexo de ausência de crescimento econômico, por um lado, e por outro lado, é reflexo das reformas que foram efetuadas no mercado cambial. Antes de eu passar para as principais reformas em curso no país, tanto dizer que, de forma resumida, o contexto macroeconômico internacional podia ser resumido por um cenário de menor atividade econômica, mas com tendência de recuperação. Ainda há dias ouvimos o INEM a publicar as contas nacionais que davam conta de um crescimento de 1,2% no segundo trimestre, desempenho positivo das contas fiscais e das contas externas, e temos alguns desafios, fundamentalmente retomar o crescimento, que é necessário, e também trazer os níveis de inflação para um patamar que seja compatível com o desempenho macroeconômico e que seja acessível para o custo de vida das populações. Portanto, quais são as principais reformas em curso no país? Desde 2017, através de um conjunto de programas e servindo-se de um conjunto de instrumentos que o governo tem à sua disposição, está a ser apoiado no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, está sob implementação o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, PRODESE. Também está a ser implementado o Plano de da aceleração da agricultura familiar e da agricultura e pesca familiar. Com este programa, quer-se dar maior dinâmica, quer ao setor da agricultura, como a atividade pesqueira. Depois está também em curso o processo de implementação do programa de privatizações. Temos em curso a estratégia de exploração de hidrocarbonetos, e aqui vale ressaltar que está em curso a alteração do quadro legal. Temos agora o processo de licitação de campos e também alterou-se a entidade reguladora no setor de hidrocarbonetos. Foi também aprovada a autoridade da concorrência em Angola, através da lei de concorrência.
Está também em curso, está em implementação, o plano de operacionalização para a estruturação das parcerias público-privadas enquanto um instrumento complementar para o financiamento dos projetos de investimentos públicos, em que o Estado dá a oportunidade dos privados poderem participar do processo de reconstrução nacional, e depois está no âmbito do programa de estabilização macroeconômica, com a colaboração do Fundo Monetário Internacional, a ser implementado o processo de consolidação fiscal com alargamento da base tributária, cujos efeitos hoje são palpáveis. Constatamos que a receita não petrolífera tem estado a desenvolver, tem estado a crescer, digo, e depois foi aprovado o quadro operacional para a política monetária, com um regime de inflação, diríamos, quase que de meta, mas que garante maior previsibilidade do fluxo de liquidez. E depois temos também, no âmbito do programa de estabilização macroeconômica, as reformas no âmbito do mercado cambial. Hoje, a taxa de câmbio é determinada pelos níveis de procura e oferta. O BNA não intervém, é feito através de uma plataforma da Bloomberg. Isto garante maior competitividade da economia. Hoje temos o mercado cambial, diríamos que estabilizado, o que poderá permitir conferir maior competitividade à economia, garantir maior afetação de recursos cambiais e permitir que a produção nacional consiga, então, despontar. Em sede destas reformas e de outras, às quais não me referi aqui, mas que estão a acontecer, nós podemos apontar alguns resultados. Nomeadamente, como dizia, há previsão de retoma da trajetória de crescimento. Nós vimos de um ciclo recessivo, mas hoje as previsões apontam que tenhamos um crescimento no final desse ano, pelo menos um crescimento no final desse ano e com previsão do próximo ano. Já tivemos crescimento no segundo trimestre. A nível do PRODES, já temos um número considerável de projetos aprovados. Estamos a falar de 840 projetos, desculpe, que totalizam 735 bilhões de kwanza. A nível do setor fiscal, em sede das reformas que estão a ser implementadas para a melhoria das finanças públicas, temos estado a constatar a inversão do saldo das contas fiscais de déficits para superávites, com exceção do ano 2020, por conta da Covid, não tivemos também déficit, mas esperava-se déficit, e continuamos a perspectivar superávites para 2021. As reformas no setor fiscal também têm permitido o aumento das receitas totais, acoplando-se a isto a boa gestão dos níveis de despesa, a execução de despesa fiscal. Constata-se também a redução do estoque da dívida pública, sobretudo a denominada em dólares, também tudo enquadrado no processo e na estratégia de melhoria da sustentabilidade das finanças públicas. Também temos notado o aumento da eficiência da gestão da dívida pública, na melhoria do perfil da mesma e a redução das necessidades de financiamento de tesouraria do Tesouro Nacional. Também notamos hoje que há uma menor contração das reservas internacionais líquidas, como fiz menção anteriormente. Portanto, constatou-se uma aceleração significativa da redução das reservas de 2014 a 2017. Entretanto, de 2018 ao primeiro trimestre, as reservas contraíram menos, em sede ou refletindo as medidas, sobretudo que foram implementadas no âmbito do mercado cambial. Também renotou-se, o que se nota hoje, é que o gap entre a taxa de câmbio no mercado secundário e a taxa de câmbio no mercado informal reduziu significativamente. Antes nós tínhamos um gap de 159 e hoje estamos a falar, até o primeiro semestre, de um gap de 4%. Portanto, estas são as reformas, são os resultados das reformas em curso. De forma sumária, este é o quadro macroeconômico de que dispomos hoje, como país, em sede das reformas em curso. Acreditamos que estamos no bom caminho e os resultados são animadores e impelem-nos a continuar a adotar as medidas que estamos a incitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Epalanga, por esta apresentação sobre o contexto do quadro macroeconómico de Angola. Teremos agora a oportunidade de ouvir o Dr. António Henriques da Silva, Presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola. O Dr. António Henriques da Silva vem-nos apresentar esta framework de investimento privado, na qualidade da instituição que representa, mas tem uma perspectiva muito interessante, uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e que agora, depois de várias formações e vários níveis académicos, está ligado à gestão e à administração. Dava então a palavra ao Dr. António Henriques da Silva. Uma vez que será necessário partilhar o ecrã, relembro que tem de selecionar a opção cá em baixo no seu computador de partilhar o ecrã da sua apresentação. Dizer então, Excelência Sr. Ministro dos Transportes, Dr. Ricardo Viegas de Abreu, excelentíssimos senhores ministros, secretários de Estado, caros colegas, membros do Conselho de Administração das diferentes empresas públicas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu sou o António Henriques da Silva, Presidente do Conselho de Administração da IPEX, e vou fazer uma apresentação cujo conteúdo é em inglês, mas que se debruçará sobre a generalidade de aspectos pertinentes relacionados com o ambiente de negócios, com determinados indicadores importantes de serem partilhados sobre a nossa economia, como cá vemos neste slide, e também sobre aquelas questões pertinentes de serem realçadas e que já foram também abordadas do ponto de vista macroeconómico pelo preletor que me precedeu, mas que no âmbito da Lei de Investimento Privado seria importante realçarmos por terem se constituído como fatores diferenciadores da evolução positiva que nós temos estado a registrar no nosso país do ponto de vista da atração de investimento, mas também do próprio ambiente. Aqui então realçar quais terão sido os principais pilares da transformação económica, onde estes pilares assentam essencialmente em 4 pilares principais, onde temos o quadro legal facilitado, programas de apoio à nossa economia e também temos a vontade política com o combate à corrupção. No que toca aos programas de apoio à economia, temos o PROPRIV, Programa de Privatizações de Ativos do Estado, o PRODESI, Programa de Substituição das Importações e o Programa de Apoio à Produção e Diversificação das Exportações, e todos estes têm como objetivo transformar a nossa economia através da diversificação da sua base produtiva, assente num modelo de crescimento liderado pelo setor privado. Todas essas grandes mudanças só foram possíveis em função das reformas que estão a construir uma nova confiança, em que se realçamos o reforço do papel das instituições e que elas, no seu todo, contribuem para a melhoria do ambiente do negócios. Nós queremos cada vez mais aqui estabelecer pilares de boa governação, concentrando-se no combate à corrupção e na diversificação da nossa economia, por um lado. Por outro lado, tivemos em 2018, com a promulgação da nova Lei de Investimento Privado 10/18, que estabelece condições competitivas para o investimento, definindo 3 principais regimes de investimento, a possibilidade de negociação dos incentivos e também aqui realçamos que já não existe um valor mínimo para investimento e os investidores estrangeiros não têm a obrigação de parceria com entidades locais. Um outro desafio importante de realce tem a ver com as condições de acesso ao nosso mercado, onde, apesar de uma grande melhoria, ainda temos alguns constrangimentos, mas há aqui que realçar o passo muito grande positivo que se deu no que toca à disponibilização de vistos para investidores e de vistos até ordinários para aquelas pessoas que gostariam de visitar o nosso país.
Isso foi possível dada a colocação digamos, a disponibilização de uma plataforma digital que permite, então, processamento rápido e eficiente. Estas reformas também envolvem a transformação digital e promovem soluções de e-governance. Como todos sabemos, e agora com a Covid temos estado a presenciar, o mundo está a evoluir para um mundo digital em que aquelas economias que mais facilmente se adaptam podem vencer mais facilmente, e nós, do ponto de vista tecnológico, conseguimos dar um salto em frente, ultrapassando determinadas etapas que necessariamente, ao serem percorridas, poderiam consumir mais tempo. Daí também realçar a criação da janela única do investimento, em inglês o Investor Gateway, e do programa Simplifica do nosso governo. As reformas em curso têm também um conjunto de fundamentos cuja importância é realçada através da criação da janela única do investidor, como disse, da introdução do novo regime de investimento, o regime contratual, e o regime contratual permite a negociação entre o Estado angolano, através da IPEX, e os investidores, o conjunto de incentivos fiscais mais competitivos, mais atrativos, e que possam, então, proporcionar a ambas as partes vantagens competitivas, do ponto de vista do investidor, se calhar condições de retorno do seu investimento mais favoráveis, e do ponto de vista do interesse nacional, a geração de empregos naqueles setores que se considerem prioritários ou que no âmbito dos projetos estruturantes assim se considere. Depois também a criação de espaços privilegiados para a realização dos investimentos, como a criação das zonas francas, e temos aqui a oportunidade de realçarmos a criação recente da Zona Franca da Barra do Dante, com uma oportunidade também de investimento importante, e com a criação também de polos industriais, zonas económicas especiais, portos francos, e a possibilidade de se criarem zonas francas por todo o país, onde assim se justificar, do ponto de vista económico e da necessidade de se proporcionar um crescimento sustentável e com menos assimetrias entre as diferentes regiões. Depois também realçamos as oportunidades existentes no quarto pilar em termos das oportunidades da Lei de Investimento Privado, onde temos as vantagens fiscais, a possibilidade de se investir em qualquer setor de atividade, sem necessidade de parceria, como já disse há pouco, e sem a obrigação do valor mínimo de investimento. Neste quadro, vamos aqui realçar 4 aspectos: a criação do Investor Gateway, ou da janela única de investimento, a definição de setores prioritários, a distribuição do país em zonas de desenvolvimento, e também a importância da existência da preservação dos direitos dos investidores e também das garantias jurisdicionais, que é preciso estarem, digamos, existentes, têm que estar existentes para que, de facto, a percepção sobre o nosso ambiente de negócios, sobre todos aqueles elementos importantes serem salvaguardados, ocorra. Neste quadro, verificamos o que no fundo, é o Investor Gateway, ou a janela única de investimento privado, e que tipo de serviços ela providencia aos investidores. Realçamos aqui o facto de termos um one-stop center, ou seja, um local em que o investidor pode aceder à plataforma da IPEX e, por via dessa plataforma, subscrever a todos os serviços, e também a uma interação de maior proximidade com as diferentes instituições do Estado, da administração pública, por formas a que, na condição de interlocutor único, se reduzam as interações que muitas das vezes, pela sua morosidade, constituem um grande entrave para a materialização das oportunidades de investimento. Também aqui dizer que a IPEX não trabalha isolada, mas sim
procurando agregar valor em conjunto com os diferentes departamentos ministeriais e desta forma conseguirmos providenciar o nível de qualidade de serviço que esteja mais próximo das expectativas dos investidores. Por outra, vamos aqui também agora falar muito rapidamente sobre os diferentes setores prioritários, onde temos aqui uma lista com vários, mas dando este webinar focado no setor dos transportes e das infraestruturas ligadas ao mesmo, realçamos aqui então o setor da construção, telecomunicações e infraestruturas, aeroportos e também o caminho de ferro. Em termos do caminho de ferro, aqui interessa realçar o quanto este mecanismo de transportação de mercadorias, num momento em que nós cada vez mais estamos com a vontade de nos integrarmos aqui na região e no continente, que certamente esta existência de uma infraestrutura do género poderá incentivar a materialização em concreto de níveis de comércio interregional muito maiores do que aqueles que nós temos estado a registrar, e desta forma, numa base win-win, como Sua Excelência o Sr. Ministro também já mencionou, proporcionar o crescimento do nosso país, mas também dos países limítrofes que não têm acesso ao mar, e daí então gerarmos aqui um ciclo virtuoso de criação de valor mútuo. Em termos dos benefícios fiscais, realçamos que com esta finalidade o país criou um conjunto de incentivos por formas a que, do ponto de vista da sua implementação, este possa então ser percebido como vantajoso, tanto na ótica do prazo da sua vigência, na ótica da redução percentual do mesmo, incidindo sobre os impostos como o CISA, o imposto industrial, imposto sobre a aplicação de capitais e o imposto de selo. Estas medidas têm, obviamente, uma duração no tempo, mas mais do que essa duração, é preciso que, num quadro comparativo de vários mercados, posicionarmos Angola como um mercado atrativo, em que a decisão de se investir acaba por ser feita, obviamente, seguindo as potencialidades do país comparativamente a de outros mercados, mas também, em especial, pela atratividade da sua oferta, digamos, da sua oferta fiscal, enquanto oportunidade de investimento. Em relação aqui agora ao slide que se segue, nós aqui realçamos que, como disse há pouco, dada ao desenvolvimento assimétrico das diferentes regiões do nosso país, o nosso país foi dividido em 4 regiões, região A, B, C e D, sendo que a incidência dos benefícios acaba por ser maior ao deslocarmos da costa litoral para o interior do país, e deste modo potenciar-se cada vez mais o crescimento destas regiões e como consequência de assim acontecer, termos então proporcionado o bem-estar e o aumento da riqueza, da distribuição da riqueza e o nível de vida das nossas populações. Em termos do regime fiscal especial, nós aqui neste quadro também conseguimos verificar qual é a sua incidência nas diferentes zonas, na zona A, B, C e D, e qual é o comportamento destes benefícios do ponto de vista da sua redução percentual enquanto imposto e também em termos da sua vigência, do prazo de vigência, em que verificamos, como disse há pouco, que este impacto acaba por ser maior à medida que nos deslocamos para o interior do país. Nada disto funciona, os direitos do investidor, e por formas a que assim aconteça, o Estado angolano trata
da mesma forma, o investidor estrangeiro como um nacional perante o seu sistema legal, para que, do ponto de vista da segurança jurídica, sejam concedidos os mesmos direitos. No que toca a uma questão que durante muito tempo foi bastante desafiante, que tem a ver com a possibilidade de repatriamento de capitais, de dividendos, este quadro, o quadro atual é muito melhor em função das diferentes medidas que foram tomadas relacionadas com o setor financeiro pelo Banco Central de Angola e que também tiveram já um reflexo positivo, inclusive em função da avaliação recente feita pela Moody's, em que o rating de Angola atual é B3, comparado com o anterior, que era o C1. Por outra, gostaríamos agora aqui também de realçar, enquanto conclusões finais, que Angola hoje, dada a sua localização geoestratégica, constitui-se como tem um posicionamento privilegiado, posicionamento esse privilegiado que tem estado sido acompanhado pelos diferentes investimentos que têm estado a ser feitos nas suas infraestruturas, pelas políticas, medidas de política e de resolução dos seus problemas prioritários pelo nosso governo e também pela sua manifesta vontade de estar integrada na zona de livre comércio continental africana, onde com o seu enorme potencial nos diferentes setores como a agricultura, setor das minas, o setor da pesca, todos eles necessitando de investimento, podem constituir-se como uma grande oportunidade para a atração de investidores. Também aqui podemos dizer que Angola é um país que, em função das reformas em curso, em função das soluções encontradas do ponto de vista de e-governance e de todas as outras mudanças que estão a decorrer, que Angola cada vez mais se vai aproximando, em ponto de vista do seu potencial, aos anseios de desenvolvimento e que certamente que para a sua aceleração devemos contar com a atração de investimento privado estrangeiro e é assim que nós convidamos todos os interessados a participarem deste concurso, do lançamento deste concurso para o corredor do Lobito, em que antevemos já um progresso muito grande para o nosso país, mas também para a região no seu todo e para os investidores enquanto parceiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Henriques da Silva, pela excelente exposição que fez do contexto de investimento, e vimos o contexto macroeconómico, vimos o contexto do investimento em Angola e vamos agora entrar nas condicionantes relativas ao corredor do Lobito. E para isso teremos a participação do Dr. Lenin Narciso, e passo-lhe então a palavra para a apresentação sobre a oportunidade de investimento no corredor do Lobito. Boa tarde, Sua Excelência, Sr. Ministro dos Transportes. Boa tarde, extensivo aos Suas Excelências, Srs. Ministros, Secretário de Estado, excelentíssimo PCA da IPEX. Também para boa tarde para os diretores nacionais, os PCAs, PCEs, administradores, caros jornalistas e distintos convidados para este webinar. Relativamente ao tema em epígrafe, nós iremos então começar com uma síntese aos principais aspectos a abordar nesta secção, onde num primeiro momento iremos fazer a caracterização do corredor objeto do concurso, portanto, uma abordagem sobre o que é afinal o corredor de Lobito. Num segundo momento abordaremos os
investimentos significativos realizados pelo Estado angolano, bem como alguns desafios que ainda persistem. A importância do corredor no contexto socioeconômico nacional e regional, sendo então a dinamização. No quarto momento, iremos abordar o perímetro da concessão, que inclui elementos ferroviários e portuários, sendo então aqui proposto um período de concessão de 30 anos ou 50, em função do incremento do ramal para a Zâmbia, sendo então a lógica de implementação o acesso ponta a ponta, garantindo com isto o transporte de carga desde o terminal mineraleiro do Lubito até a zona transfronteiriça do Luau. De seguida, falaremos um pouco sobre o potencial do corredor, que assenta essencialmente na redução global dos custos de transportação por via os modais ferroviário e marítimo, face então às alternativas apresentadas no ecossistema de Copperbelt. Por fim, terminaremos a nossa apresentação abordando a perspectiva do corredor de tornar-se o terceiro principal corredor regional em 2050, em função do aumento do transporte de minérios líquidos e gasosos, bem como a melhoria da competitividade a nível do sistema ferroviário. Sem mais delongas, vamos começar com uma abordagem no contexto histórico, em que vemos aqui os registros de que o corredor surge em 1902, com o lançamento da concessão para a construção do corredor, sendo por isso considerada a primeira concessão de uma infraestrutura de transportes e logística. Presentemente, o corredor envolve o sistema ferroviário e a componente portuária, numa extensão de mais de 1.200 quilómetros, passando pelas províncias de Benguela, Huambo, Bié e Umxico. Ainda no âmbito ferroviário, importa aqui referir que a capacidade máxima da linha é de 22 toneladas por eixo e com um potencial para 50 comboios por dia. Após o período de reabilitação, registrou-se em 2018 o transporte da primeira carga de mineiro oriundo da República Democrática do Congo. No âmbito portuário, destacam-se o peso de aproximadamente 10% do total da carga transportada pelo modal marítimo no país. Esta infraestrutura compreende 200 metros quadrados de área total e o manuseio de 3,6 milhões de toneladas por ano. Apesar de ter sido reabilitado em 2012, o terminal encontra-se atualmente sem operação. No diapositivo seguinte, ilustramos os investimentos significativos realizados pelo Estado angolano, num total de 3,2 mil milhões de dólares, essencialmente na infraestrutura ferroviária, portuária e nos centros logísticos. Apesar destes investimentos, persistem ainda alguns desafios que obstam então a captura
do real potencial do corredor do Lobito. Os principais desafios são a utilização das infraestruturas, a necessidade de investimentos adicionais na interligação para a Zâmbia, a região de Jimbe, a operação financeira deficitária e a inoperacionalidade de parte do parque de material circulante. Apesar dos desafios que acabamos de elencar, o corredor do Lobito deverá ter um papel crítico no contexto socioeconômico nacional e regional, sendo motivo bastante para a decisão de realizar o presente concurso público, que visa então dinamizá-lo. Assim sendo, pretende-se o acesso logístico eficiente para a exportação de minério e importação de bens críticos para consumo no Interland. Queremos com isto então queremos que o corredor sirva, melhor dizendo, como catalisador para a produção doméstica, melhorando o escoamento da produção agrícola e industrial e, sobretudo, a potenciação das plataformas logísticas. Deste modo, contribuirá ainda de forma decisiva para a coesão territorial e o desenvolvimento econômico do interior do país. Portanto, este concurso público para adjudicação de um contrato de concessão permitirá voltar a dinamizar o corredor do Lobito, assegurando o transporte de carga ponto a ponta. De seguida, ilustramos o quadro do perímetro deste concurso, com um conjunto de elementos ferroviários e portuários obrigatórios, relativamente à gestão, exploração e manuseio do corredor ferroviário, a operação de carga geral, mineral, líquidos e gasosos e químicos, e a manutenção de locomotivas, bem como os vagões. Temos ainda a gestão do asseguramento da capacidade técnica de manutenção do rolling stock, a operacionalização do centro de formação por formas a garantir a sustentabilidade da futura operação, através então da formação especializada de profissionais de excelência. Ainda temos a utilização do terminal mineiro dentro deste perímetro, que permitirá então a recepção e transporte de carga. Não obstante os elementos obrigatórios aqui citados, temos ainda a citar o investimento opcional no ramal de ligação à Zâmbia, que ditará então se o período de concessão é estendido de 30 a 50 anos. O perímetro de concessão do corredor do Lobito encontra-se definido e fundamentado juridicamente através do decreto presidencial de bases da concessão. Esta abordagem legal teremos mais à frente, que será apresentada então pelo diretor da nossa área jurídica, o Dr. Maza. Passando para o diapositivo seguinte, queremos aqui mostrar o potencial econômico do corredor do Lobito, que assenta essencialmente na redução do custo global de transporte face às principais alternativas a nível do ecossistema de Copperbelt. Portanto, ilustramos aqui o potencial deste corredor, com um custo anual por tonelada de 163 milhões de dólares para o corredor do Lobito, comparativamente
os outros corredores, nomeadamente Dar el Salam e Durban, temos aqui custos mais baixos, na ordem de 30% e 82%, respectivamente. Estes corredores estão acima, a nível dos custos anuais por tonelada. Não obstante, é importante destacar que a distância percorrida nos mesmos variam, sendo que o corredor do Lobito encontra-se no segundo lugar em termos de distância a percorrer. Esta distância, comparativamente a Dar el Salam, que representa uma distância mais curta, é importante realçar que é uma alternativa que usa maioritariamente o modal rodoviário, daí encontrar então mais dificuldades relativamente ao transporte de carga. Assim sendo, acreditamos que o corredor de Lobito deverá tornar-se um corredor de excelência que dará resposta ao aumento exponencial de carga na região da SADC. Tendo em conta os estudos preliminares feitos, perspectiva-se um incremento em mais de 546% até 2050, principalmente a nível do transporte de minério e de líquidos e gasosos, que com isto capturaria então uma cota de 80% do mercado a nível regional. Prevê-se então que a carga transportada no corredor de Lobito em 2050 possa ser incrementada 44 vezes mais do que a registrada em 2019 e aproximadamente 70% acima do pico histórico registrado em 1961. Para finalizar, portanto, concretizando-se todo o potencial que apresentamos aqui sobre este corredor, os potenciais que foram aqui elencados, e tendo em conta os investimentos a serem realizados, perspectivamos que o corredor do Lobito poderá tornar-se o terceiro corredor ferroviário mais importante na região da SADC em 2050, comparando a nível de ranking com os principais corredores, nomeadamente o corredor de Rossano Garcia, que liga Moçambique à África do Sul, e Richards Bay, na África do Sul. Perspectivamos então que em 2050 o corredor de Lobito possa movimentar 5 milhões de toneladas por ano. Sua Excelência, Sr. Ministro, esta era a apresentação que trazíamos para a apreciação do nosso vasto auditório. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Lenin Narciso, diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento e Estatística, por esta apresentação tão expressiva da oportunidade de investimento no corredor do Lobito, com os dados factuais e necessários para identificar que esta, de facto, é uma excelente oportunidade para transformar a região. Teremos agora connosco o Dr. Valdano Afonso, da AWS Consulting, que, continuando a falar sobre a especificidade deste concurso de concessão, nos vai apresentar os instrumentos legais que suportam este concurso de concessão. Dr. Valdano, creio que já tem o ecrã partilhado, perfeito. Entregava-lhe então a palavra para a sua apresentação sobre os instrumentos de suporte à concessão. Obrigado.
Excelências, senhores ministros, excelências, senhores secretários de Estado, dignos representantes do corpo diplomático acreditado em Angola, distintos diretores nacionais, prezado PCA da IPEX, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Tenho o privilégio de apresentar no presente webinar as bases da concessão dos serviços ferroviários e da logística de suporte, bem como os demais instrumentos legais que servirão de suporte ao concurso público para a concessão do corredor de Lobito. Excelências, as bases da concessão de serviços ferroviários e da logística de suporte do corredor de Lobito representam um diploma que tem implícito um regime jurídico que visa garantir a confiança do potencial adjudicatário e, consequentemente, concessionário daquele que será o contrato de concessão do corredor de Lobito. As referidas bases foram aprovadas por Decreto Presidencial 205/2021, de 30 de agosto, e representam a harmonização e compatibilização de diferentes regimes jurídicos, pois cria um conjunto de regras especiais relativamente às regras gerais a aplicar à concessão, bem como garante um prazo de concessão suficientemente largo para garantir e assegurar a amortização do investimento em condições normais de rentabilidade da exploração do capital a investir pelo concessionário. A concessão representa ou integra fundamentalmente três domínios: o domínio público ferroviário, o serviço de transporte de mercadorias e, por último, o domínio público portuário. Como conseguimos perceber das apresentações já feitas, a realidade subjacente à concessão constitui uma rede integrada de funcionalidades logísticas que funcionam em complementaridade entre si, e a abordagem jurídica partiu da ideia da cadeia de valor econômico no serviço de transporte de mercadorias no corredor do Lobito. Excelências, o corredor de Lobito, tal como é definido nas bases gerais, melhor, o contrato de concessão do corredor de Lobito, tal como é definido nas bases da concessão de serviços ferroviários e da logística de suporte, terá como objeto essencialmente o seguinte: a operação, exploração e manutenção da infraestrutura ferroviária do Lobito ao Luau, a operação e exploração do serviço de transporte de mercadorias, ou se quisermos de carga, a construção, operação e exploração de terminais de trânsito de mercadorias, a gestão e manutenção de centro de formação especializado situado na província do Huambo e, por último, a operação e exploração, bem como a manutenção das oficinas ferroviárias. Como teremos a oportunidade de apresentar, os concorrentes, no caso, o futuro concessionário, terá a faculdade de construir um ramal ferroviário de ligação à República da Zâmbia, linha dentro do território angolano. Passo de seguida a apresentação daquela que é a faculdade, as obrigações, bem como o regime de risco e as rendas da concessão estabelecidas nas bases da concessão. O concessionário poderá celebrar acordos operacionais com outras concessionárias ou operadores econômicos de caminhos de ferro, rodoviários ou ferroviários nos países vizinhos, não se limitando, no caso, nem à República Democrática do Congo, nem à República da Zâmbia. Poderá, com isto,
celebrar acordos operacionais com eventuais operadores da República do Malawi, bem como da República de Moçambique. No que respeita ao regime de risco, bem como as obrigações do concessionário, as bases gerais da concessão estabelecem que o concessionário é obrigado a realizar a exploração do serviço concessionado, incluindo as futuras extensões e realização de investimentos de acordo com o estipulado no contrato de concessão. O concessionário é responsável, de forma geral, pelos riscos inerentes à realização do objeto da concessão, seja de que natureza forem, incluindo o risco da exploração do sistema de transporte concessionado. Relativamente às rendas da concessão, as bases da concessão determinam que o concessionário, no que respeita ao tema das rendas, tem definida o prêmio de concessão, a renda fixa como contrapartida da gestão da infraestrutura ferroviária, bem como uma renda variável como contrapartida da utilização, bem como da operação do complexo ferroviário. O regime das rendas da concessão vêm densificadas no título 6º do caderno de encargos, designadamente nas cláusulas 89 e 90, e estarão também densificadas no contrato de concessão. Quanto ao prazo do referido contrato, as bases determinam que as partes têm a faculdade de estabelecerem um prazo que pode ir de até, no máximo, 50 anos, caso o concessionário construir o ramal de ligação à Zâmbia. Se assim não for, o prazo da concessão é de 30 anos. Este prazo definido nas bases representa uma regra especial que resulta expressamente das bases de concessão aprovadas pelo Decreto Presidencial 205/21. Relativamente à natureza ou à forma do concessionário, as bases do regime estabelecem que o futuro concessionário do contrato de concessão a celebrar com o Estado angolano deverá assumir a forma de sociedade comercial anônima e será uma sociedade constituída quer pelo adjudicatário do presente concurso público e as entidades públicas a indicar, por Sua Excelência, Sr. Ministro dos Transportes, de acordo às regras previstas quer no caderno de encargos, quer nas presentes bases e demais legislação aplicável. A atribuição da concessão e a subsequente celebração do contrato de concessão não prejudicam as hipóteses de sucessão ou substituição do concessionário previstas e reguladas no contrato de concessão. O objeto social do concessionário, no caso da sociedade comercial anônima, compreenderá obrigatoriamente as atividades inerentes ao exercício da concessão. O capital social, de acordo às bases definidas, do concessionário será representado por ações nominativas e o valor será estabelecido no respectivo contrato de concessão. Feita a apresentação daquilo que é essencialmente o objeto, o regime de risco, de responsabilidades, bem como do regime de rendas, passo agora à apresentação sintética do modo de resolução dos eventuais litígios respeitantes à execução do contrato de concessão. As bases de concessão dos serviços ferroviários e da logística de suporte do corredor de Lobito determinam que todos os diferendos ou litígios entre o concedente e o concessionário respeitantes à concessão que não sejam resolvidos amigavelmente ou pela via da conciliação deverão ser
dirimidos com recurso à arbitragem, com exclusão, portanto, dos tribunais judiciais. Os termos da cláusula de arbitragem são estabelecidos no caderno de encargos e no contrato de concessão. Um dado importante e que interessa aqui referir é que a sujeição do contrato de concessão à lei angolana é irrenunciável. Excelências, já mesmo para terminar, permitam-me referir que as bases da concessão representam, no essencial, um regime jurídico especial relativamente às demais leis e diplomas legais aprovados respeitantes ao corredor de Lobito, e refiro-me essencialmente à Lei dos Contratos Públicos, à Lei da Marinha Mercante, Portos e Atividades Conexas, aos regimes sobre concessões dos serviços ferroviários. As bases da concessão do corredor de Lobito representam uma lei especial, bem como representam o esforço do Estado angolano em tutelar a confiança do futuro concessionário do corredor de Lobito, garantindo assim a tramitação e a realização do objeto daquele que será um dos maiores corredores da região austral da África. Com isto, termino a minha apresentação e agradeço a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Valdano Afonso, por uma apresentação tão visual do regime de bases de concessão do corredor do Lobito. Teremos agora connosco o Dr. Pedro Maza, do Gabinete Jurídico do Ministério dos Transportes, que nos vai apresentar o mapeamento de detalhes práticos sobre o processo de concurso, quais é que são as datas relevantes, os pontos de contacto e como adquirir as peças. Começámos com um enquadramento macroeconómico, estamos agora já a referir e a falar da especificidade do contrato. Damos então assim a palavra ao Dr. Pedro Maza. Obrigado. Excelência, Sr. Ministro dos Transportes, Dr. Ricardo Viegas da Abel, excelentíssimos senhores secretários de Estado, distintos convidados e participantes, queiram inicialmente aceitar os nossos cumprimentos e as nossas calorosas saudações por terem retirado parte do vosso dia para participar deste importante evento que, de forma sucinta, visa dar uma maior visibilidade e compreensão da importância estratégica do corredor do Lobito como infraestrutura de conexão entre Angola, Zâmbia e a RDC, no que diz respeito ao transporte mineiro da região e à logística de suporte à atividade mineira. A nós foi-nos incumbida a nobre missão de fazer um mapeamento sobre os detalhes práticos do concurso, isto é, a cronologia do concurso em função das datas, os pontos de contacto, o modo de aquisição das peças do procedimento por qualquer interessado. Se todos nós nos perguntarmos qual é a importância ou a relevância prática desta nossa pequena apresentação, nós diríamos o seguinte: em procedimentos concursais desta natureza e com esta complexidade, 90% das solicitações de esclarecimento dos interessados recaem sobre essas questões, sobre esses aspectos. As datas precisas do concurso, o modo de apresentação das propostas, o modo de aquisição das peças, dentre outras mais que vamos aqui afigurar. Começamos pela nossa apresentação. Conseguimos visualizar o nosso slide, em que nós apresentamos os prazos e os atos que o concurso em si vai poder obedecer. Dentre eles, a destacar o lançamento do concurso, que foi no dia 8 de setembro do ano em curso. Em seguida, também prevê, a nível desta atividade, a visita de alguns interessados concorrentes,
com a data específica de 18 a 25 de outubro, dito desta forma, que todo e qualquer interessado, todo e qualquer concorrente tem este limite temporal para poder fazer a visita a esta importante infraestrutura ferroviária. Depois deste ato, nós temos então a submissão ou apresentação das propostas, que vai decorrer até o dia 7 de dezembro do ano em curso. Estamos a falar um prazo de lançamento até a apresentação das propostas, estamos a falar de um prazo de cerca de 90 dias. Poderíamos nos perguntar se este prazo é ou não o mais razoável possível. Nós diríamos que a apresentação e a fixação dos prazos para as propostas é sempre em função da necessidade de estabelecer as condições necessárias para que qualquer interessado possa efetivamente melhor preparar as suas propostas. O prazo que aqui foi fixado, estabelecido nas peças do procedimento, decorre da própria lei. A própria lei impõe que não deve ser fixado, neste tipo de procedimento concursal, um prazo inferior a 20 dias, nem um prazo superior a 120 dias, permitindo sempre, que necessário, havendo fundamentos bastantes, a entidade pública contratante poderá ultrapassar este período. Mas nós entendemos fixar nas peças do procedimento o prazo de 90 dias desde o lançamento até a apresentação das propostas como sendo o prazo mais razoável possível para que qualquer concorrente possa apresentar a sua proposta. Como é de lei, a lei também é mandatória, é fundamental sempre que, após a apresentação das propostas e decorrido o prazo de apresentação das propostas, a Comissão de Avaliação toma, digamos, ação em torno deste processo mediante um ato público. Este ato público vai permitir com que a Comissão de Avaliação apresente efetivamente quem foram os concorrentes, ou quem são os concorrentes nesse procedimento, porque muitas das vezes, em todo e qualquer procedimento concursal, nos deparamos com situações em que os interessados podem adquirir as peças do procedimento, mas acabam por não apresentar as suas propostas. Significa que é neste ato público que efetivamente é possível saber quem são os verdadeiros concorrentes a nível deste procedimento concursal. E nós temos o dia 13 de dezembro do ano de 2021 como sendo a data prevista para o ato público do concurso, em que se vai saber efetivamente quem são os verdadeiros concorrentes. Mas é importante dar nota que qualquer um desses atos que aí está mencionado, o lançamento, a visita, a apresentação das propostas e o ato público de, digamos, de abertura e apresentação de quem são os concorrentes, tem sempre algumas ações intermédias. Ações intermédias como a solicitação de esclarecimentos a interessados que, após a aquisição das peças, sentem-se motivados a solicitar alguns esclarecimentos à Comissão de Avaliação para melhor clarificação de um ou outro aspecto que consta de uma ou outra peça, bem como também a própria entidade pública contratante pode sentir-se motivada a fazer a correção ou retificação de algumas notas, algumas cláusulas que podem constar de algumas peças do procedimento. Logo, nós temos sempre que observar que os prazos que aí estão decorrem não só da lei, mas também dos atos intermédios que podem acontecer de um lado para o outro. Depois do ato público, nós vamos verificar que será competência da Comissão de Avaliação fazer efetivamente o seu trabalho de casa, em função de todos os critérios e todos os requisitos, avaliar as propostas de todos aqueles que efetivamente entraram na categoria de concorrente. Esta é uma ação que a Comissão de Avaliação deve desenvolver, tão logo fazer o ato público, no sentido de permitir mostrar para todos os participantes, para todos os concorrentes, qual foi a primeira avaliação que a Comissão de Avaliação, faço redundância, efetuou sobre as propostas que foram endereçadas. Se olharmos para essa questão da avaliação das propostas, obrigatoriamente nos remetemos
alguns requisitos técnicos e financeiros que devem ser observados por qualquer concorrente ao apresentar as suas propostas, nomeadamente o número mínimo de operações, e esse número mínimo de operações olha para a gestão e manutenção da infraestrutura ferroviária, a operação de carga, a operação de terminais portuário e mineiro, e como nós sabemos, e já foi mencionado aqui, este concurso não olha só para a infraestrutura ferroviária, mas também a logística de suporte. E o terminal mineiro é um dos elementos que constitui a logística de suporte ao corredor do Lobito, a infraestrutura ferroviária em causa. Por outro lado, existem também requisitos financeiros, isto é, o concorrente deve apresentar uma capacidade financeira para efetivamente estar habilitado a este concurso, deve ter uma renda, uma receita média anual de 500 milhões de dólares, deve ter também, em termos de capacidade de movimentação de carga, cerca de 500 mil toneladas, deve ter uma participação de pelo menos 25%, uma participação mínima de 25%, e deve ter também um rácio de pelo menos 80% em termos de dívida. Esses são os requisitos técnicos e financeiros que vêm espelhados nas peças de procedimento, mais concretamente no caderno de cargos, que qualquer concorrente deve observar na apresentação da proposta a nível deste nosso concurso. Dar nota também que, após a avaliação das propostas, seguir-se-á uma fase de negociação, isto é, a comissão de avaliação vai tomar a sua posição em função dos requisitos previstos no caderno de encargo e vai apresentar, então, quem são aqueles que passam para a fase subsequente, que podem efetivamente ser chamados para uma fase de negociação. Esta negociação poderá decorrer entre os dias 20 e seguintes do mês de maio do ano de 2022, e estamos a falar desde o lançamento até a negociação entre 55 e 55 dias, isto é, desde a avaliação das propostas, certo, até a negociação, estamos a falar de um período de 55 dias, até aquele que eu tenho esperado no momento, que é a adjudicação da concessão, a adjudicação do contrato de concessão para a manutenção, gestão e exploração desta infraestrutura ferroviária. E nós estamos a prever o final do segundo semestre de 2022 como sendo a data prevista para a adjudicação do contrato de concessão. Última nota, não menos importante, são, digamos, pontos de contacto para qualquer interessado a nível deste procedimento concursal. Estamos a nos referir ao e-mail de contacto que nós apresentamos aí na nossa tela, que é o e-mail do nosso departamento ministerial, Mintrans Standards. Estamos a falar também aí do valor da aquisição das peças do procedimento, como qualquer outro concurso e em termos de benchmark, e porque a nossa lei também permite que as peças do procedimento possam ter um determinado custo. Nós estamos a falar do valor de 50 mil dólares para a aquisição das peças, e aqui é preciso dizer o seguinte: a aquisição das peças do procedimento não habilita qualquer pessoa, qualquer pessoa coletiva, no caso, qualquer entidade, qualquer interessado, como sendo concorrente. Ou seja, a aquisição das peças pressupõe que tem interesse em participar do concurso e deverá, de seguida, apresentar a proposta para efetivamente ser considerado como concorrente. Porque, senão, não estaríamos a dizer que, adquirindo as peças, automaticamente ele seria um concorrente, mas não é o caso. Adquire-se a peça e é fundamental a apresentação, e é necessário, obrigatório, a apresentação das propostas ou da proposta para que efetivamente entre na classificação ou categoria de concorrente.
Infelizmente, nós não temos muito tempo para a nossa apresentação, para a nossa preleição, mas dar nota que a data limite para a aquisição das peças do concurso vai até o dia 6 de dezembro do ano de 2021, data esta que vai também determinar efetivamente o ato subsequente, que é o ato público após a apresentação das propostas. Qualquer pedido de esclarecimento que deva ser feito por qualquer interessado tem de ser por intermédio deste correio eletrónico que aí está evidenciado, candidaturas.corredor@cfp.ao, e este e-mail obriga que toda solicitação de esclarecimento seja efetivamente de modo escrito, para permitir a transparência do processo, para permitir com que todo e qualquer esclarecimento faça parte das peças do procedimento até o seu término e para permitir com que a comissão de avaliação tenha um único meio ou único veículo de comunicação. Em suma, queríamos dizer com esta apresentação que o lançamento oficial do concurso público deu-se no dia 8 de setembro. Os concorrentes qualificados terão de cumprir o conjunto de requisitos técnicos e financeiros mínimos. O portal do Mintrans permite o acesso às peças do concurso e a informação detalhada sobre o concurso público, e espera-se que a decisão final da entidade pública contratante ocorra efetivamente no final do segundo semestre do ano de 2022. Muito obrigado e agradecemos pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Pedro Maza, pela excelente apresentação relativa aos detalhes práticos sobre o processo de concurso e, fugindo um pouco ao alinhamento inicial, pedia-vos que, enquanto audiência, se mantivessem em linha e continuassem ligados a este webinar, porque estamos a preparar uma pequena apresentação de vídeo sobre o corredor do Lobito. Enquanto preparamos tecnicamente a apresentação deste vídeo, gostava só de relembrar alguns pontos que já foram aqui frisados pelos preletores. O contexto socioeconómico de Angola é um contexto de recuperação, um contexto de crescimento económico. Angola dotou-se de instrumentos que permitem um investimento externo, possibilitam e facilitam o investimento e o retorno desse investimento na economia local. Para além do contexto e para além das capacidades que são dadas a todos os investidores, é necessário verificar que esta é uma oportunidade que, de facto, permite alterar o contexto económico da região. Por isso, sem mais demoras, gostávamos de vos apresentar uma visita virtual àquilo que será o investimento no corredor do Lobito. Nowadays, businesses based in Southern Africa can send and receive their goods safely using the Lobito Corridor, the shortest and most inexpensive access route to the Atlantic Ocean. One of the most historical African railway lines is open to the international traffic. The shortest road to Southern and Central Africa. That was how the Benguela Lobito Railway was announced 90 years ago. A project of major importance for the development of Southern and Central Africa. And it was no exaggeration. At the time, this new corridor would provide an economic route from the Belgian province of Katanga and the Copper Belt to the world markets, which greatly contributed to the fast industrial development of Angola and neighboring regions of Africa. On the 28th of November 1904, the Crommelly steamboat anchored at the Restinga do Lobito, 13 meters off the beach.
It was transporting building materials for one of the most daring engineering projects of the African continent. 1,348 kilometers of railway which crossed rivers and meandered along cliff tops to connect the center of Africa to the rest of the world. At the time, Congo and Zambia had the largest copper deposits in Africa, and to enable the mineral to reach the large European industrial plants, a railway line connecting to the sea was indispensable, and the shortest route to the sea was through Angola. The railway line was financed by the Tanganyika concession, through what was perhaps one of the oldest public-private partnerships in Angola. In 1902, Portugal had given the English citizen Sir Robert Williams, manager and majority partner of the company, a 99-year concession to build a railway line and a deep water port that would connect Lobito Bay to Katanga on the eastern border of Angola. The preliminary work began in 1903 and progressed at a pace of little more than 6 kilometers a year, arriving in Katumbela in 1905, in Benguela in 1906, and Cubao in 1908. In 1911, the railway line reached Mont de Lepe, which was also the year in which the postal service using passenger trains, known as mail trains, began. In 1912, the work reached the Center Plateau, and the town of Wambo was officially inaugurated. This location was chosen as the base for the future railway center of the Benguela Railway, comprising general workshops, accommodation for staff, support services and special stations that could couple trains coming from the coast. The onset of the First World War in 1914 put a stop to the works, and the project only resumed in 1920. In 1924, the railway line reached Bié, and in 1925 it crossed Vale do Cuiva and the Kwanza River. And finally, in 1928, the Benguela Railway was completed, reaching the banks of the Loire River on the borders of Belgium-Congo. On the 2nd of February 1929, the project was finalized by the Benguela Railway Company. And on the 10th of June 1931, the first copper load from Katanga reached the port of Lobito. The Lobito corridor was completely open to the international railway operations, and throughput increased year after year. In 1961, the railway reached its maximum transportation quantity, 3,507,125 tons. And in 1968, the export of commodities from Angola was higher than the volume of imports, which was a trend that would continue in the following years. And in 1974, the Lobito corridor also transported minerals from Zambia to the world. While the initial idea of this project had been to allow fast, cheap and safe transport of products from the Southern Africa, the Lobito corridor quickly became a hub of development for the provinces of southern and inland Angola and the whole of the neighboring region. Development sped forward like a train traveling on rails. But in 1975, the railway traffic was halted because of the war. The Katanga mines were no longer reachable. Borders were closed and travel to inland Angola stopped during several decades of national and international instability. It was the time of the Cold War conflicts. The 28th of November 2001, the concession contract with the Tanganyika concession expired, and the Benguela Railway was taken over by the Angolan state, which appropriated all assets, fixed and mobile material, and also the huge material and financial losses caused by decades of conflict. The next year, peace was brokered in Angola. The task of rebuilding the country began and allowed the free circulation of people and goods. Thanks to the political and economic security, the Angolan government could take the measures needed to relaunch and encourage the Lobito corridor by recovering and constructing new infrastructures for the Benguela Railway. After many years of distraction involving advances and setbacks for Angola, today, after 19 years of stability, Angola has managed to recover Benguela Railway
and re-establish the rail connection to the SADC railway network in particular and the African railway network in general. Port of Lobito again received trains with copper ore and manganese from the Democratic Republic of Congo. Currently, the Benguela Railway commercial operation comprises passenger trains, mixed trains, general cargo trains, and hydrocarbon cargo trains. The railway line is a boom for large and small businesses and has made a huge contribution to boosting small commercial enterprises among the local communities along the corridor. As well as its importance for the mineral sector, the Lobito corridor also provides a huge development opportunity for the agriculture and food industry segments, as well as other businesses in the provinces crossed by the Lobito corridor. The railway line has been completely overhauled and technically improved. New bridges has been built and new carriages, wagons and engines have been acquired. Stations have been built and workshops recuperated. A fiber optic cable has been installed alongside the railway line from beginning to the end, and Angola created the Railway Training Institute in Wambu to enhance the railway's human resources. Port of Lobito has been enlarged and modernized, and the new terminal was also built solely for the export of bulk minerals in big bags and containers. It currently has 1,600 meters of mooring quay. Thanks to the favorable natural features of the bay, Port of Lobito is considered one of the most stable, safe and maneuverable ports in Western Africa. It is open 365 days a year, with no stoppages caused by maritime phenomena or meteorological alteration, which other ports along the coast of the Atlantic and Indian Ocean are subjected to. The Benguela Railway connects to the Southern Africa Rail Network, which allows for increased mobility in the SADC region and the African Continental Free Trade Area. A $3 trillion giant with access to a market of 1.2 billion consumers, according to the African Development Bank. And a preliminary feasibility study is being carried out for the building of a railway connection to Zambia. High expectations are being generated of the opportunities provided by the Lobito corridor, both in Southern Africa and in intercontinental markets. Every country in Africa is now independent, with each one seeking to boost its economy. The railways seek to increase mutual trade in the region and within the wider African continent and strengthen Africa's position as supplier of goods to the world. Angola wants to increase operations in the Lobito corridor and will therefore open it up to the private sector. This will allow for trains to run more frequently in both directions, thereby enabling high flows of international goods to be transported, as well as domestic goods to circulate internally and be exported. Following recommendations made by the SADC Protocol for regional integration in the field of transport, the concession provided for the operations and maintenance of the railway infrastructure and rail freight transport operations along the Lobito corridor promises to be the previously lacking driving force behind boosting the economy of several countries. Chegamos ao fim deste nosso webinar. Resta-me agradecer a Sua Excelência, ao Ministro dos Transportes, o patrocínio deste evento, as breves palavras que deu, que de facto permitem alcançar o potencial deste concurso, e aos preletores que também expuseram a questão relativa ao contexto socioeconómico, ao contexto relativo ao regime de concessões, ao que significa o corredor do Lobito hoje em dia e a sua potencialidade para o futuro, e finalmente às considerações práticas relativas aos prazos e aos meios para concorrer. Deixar apenas relembrar que o concurso foi lançado a 8 de setembro,
O prazo de aquisição das peças é até dia 6 de dezembro e no dia seguinte, dia 7 de dezembro, será o prazo para a apresentação das propostas. Não deixem de ponderar o investimento, a participação neste trabalho que é capaz de alterar ou de movimentar regiões, movimentar países. E não deixem passar esta oportunidade de explorar um pouco o que é a economia e o que é o investimento num setor económico crescente. Agradecer finalmente a todos os convidados que estiveram presentes, seja fisicamente na sala, seja que nos vejam, que nos veem através do Zoom, através deste webinar, e desejar a todos uma excelente tarde, esperando na certeza que este projeto poderá fazer de todos uma vida melhor. Obrigado e uma boa tarde a todos.